Se você acha que nossas vidas já foram bastante alteradas pela tecnologia digital, prepare-se para mais uma onda de revoluções. Um novo elemento está na base das inovações que vêm por aí nos próximos anos. Seja apresentado ao grafeno. A partir dos anos 70, o silício revolucionou a indústria eletrônica e microeletrônica e continua fazendo muito pelo mundo da tecnologia. O elemento é o principal componente da maioria dos semicondutores e material básico para a produção de transistores para chips, células solares e uma infinidade de circuitos eletrônicos. Mas a surpresa veio em 2004, quando os russos Andrei Geim e Konstantin Novoselov descobriram um material ainda mais interessante que o silício. Os pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2010 após apresentarem ao mundo o grafeno, um cristal bidimensional de átomos de carbono. Para obter o material, eles realizaram um processo bastante simples de esfoliação. Com uma fita adesiva, foram desgastando aos poucos uma placa de grafite até chegar ao grafeno. O grafeno é um material extremamente resistente, flexível, com excelentes propriedades térmicas, impermeável e com condutividade elétrica 100 vezes mais rápida que o cobre. Isso nos permite fazer o que a gente chama de eletrônica flexível, tá certo? Você ter um display que você consegue dobrá-lo. O interessante mesmo são as possibilidades que o grafeno pode e deverá trazer para o mundo da tecnologia. Um bom exemplo são as telas de tablets e smartphones. Hoje sabemos o quanto elas são frágeis e quebram com facilidade. Neste caso, o grafeno poderia substituir o ITO, sigla para óxido de estanho dopado com índio, material transparente utilizado nas telas sensíveis ao toque que permitem detectar a posição dos dedos. A vantagem? Uma tela sensível, flexível e inquebrável. O fato dele ser sensível e ser flexível significa que você pode depositá-lo em qualquer superfície. Você pode imaginar você ter um espelho, o grafeno é transparente, você recobre uma superfície de um espelho com o grafeno, você tem as funcionalidades do espelho, você aperta um botão e o espelho se transforma, certo, numa tela de computador. O grafeno também promete acelerar nossa internet. Hoje, as conexões mais rápidas utilizam a transmissão de dados através de fibras óticas. O gargalo para aumentar essa velocidade está nos semicondutores usados para converter a informação óptica, nesse caso a luz, em informação elétrica, para que ela possa chegar até nós através das telas e monitores. Esses elementos que fazem essas conversões são os switches. E está demonstrado, certo, que o grafeno pode fazer essa conversão, essa velocidade de conversão da informação óptica para a informação elétrica até 100 vezes mais rápido do que os dispositivos atuais. A euforia da descoberta fez muita gente acreditar que o grafeno substituiria definitivamente o silício. Mas, segundo o professor, não. Ele explica que o silício não vai ser substituído na maioria das aplicações porque funciona muitíssimo bem, cumpre seu papel. Para ele, apenas algumas aplicações que podem ter suas performances melhoradas optarão pela troca do silício pelo grafeno. Se eu paro para pensar no universo de aplicações do grafeno, o grafeno pode ser utilizado em muitos setores. O silício é a eletrônica é apenas uma parte dela. Mas o grafeno pode ser utilizado como dispositivo fotônico, pode ser utilizado como compósitos, pode ser utilizado na indústria aeronáutica. Um componente muito mais versátil. É um componente muito mais versátil do que apenas eletrônica.
O que chama a atenção são as novas aplicações, onde o grafeno pode chegar e fazer coisas que nenhum outro elemento é capaz. E com tantas propriedades, o grafeno poderá ser aplicado em vários setores da indústria automotiva, aeroespacial, biomédica, telecomunicações, eletrônica, de energia, de componentes e sensores. Estima-se que o potencial mercado do grafeno nos próximos 10 anos seja algo próximo a US$ 1 trilhão. A importância mundial do grafeno é tão grande que a comunidade europeia lançou recentemente um programa que destinará US$ 1 bilhão à pesquisa sobre o material em vários países. O Brasil não vai ficar para trás. A previsão é de que o primeiro centro de pesquisas avançadas em grafeno da América Latina seja inaugurado aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie no primeiro semestre de 2014. Foram investidos R$ 30 milhões para criar o MacGraph, que terá como objetivo principal não só dominar as técnicas de obtenção do grafeno. Ele visa estudar essas propriedades de forma a desenvolver tecnologias, dispositivos e produtos que atendam às necessidades da sociedade. Podemos dizer mais uma vez que o futuro é agora. O grafeno promete simbolizar essa nova revolução na indústria microeletrônica, na tecnologia e, consequentemente, no nosso dia a dia. Os pesquisadores que estudam as propriedades físicas de toda a matéria que existe na Terra se depararam há alguns anos com a possibilidade de isolar um novo material. Esse novo material, por ser muito fino, do tamanho de apenas um átomo, só era conhecido teoricamente. O pessoal achava que era impossível. Esse novo material é o grafeno. Se conseguíssemos isolar uma única camada do grafite deixado pelo lápis nesta folha de papel, alcançaríamos o grafeno. O grafeno é o material mais fino isolado e identificado pelo homem. Para chegar à espessura desta folha de papel, seriam necessárias mais ou menos 3 milhões de camadas de grafeno. Ele é um material composto somente por átomos de carbono, que ligados uns aos outros formam essa estrutura hexagonal que lembra uma colmeia. A comunidade científica passou anos e anos buscando maneiras super sofisticadas e caras de conseguir uma monocamada. Os pesquisadores chamam o grafeno de monocamada justamente porque ele é um material formado por apenas uma camada de átomos e por ser assim tão fino que muitos físicos não acreditavam que fosse possível isolar uma monocamada, não só do grafeno, mas de qualquer material que fosse. Eu sempre achava que teria algumas camadas, né? O grafeno é objeto de pesquisa de vários laboratórios de física de materiais no Brasil. Como enxergar um material tão pequeno é um desafio para todos os pesquisadores e para a gente também. A reportagem foi até o Centro de Microscopia da UFMG para encontrar o grafeno. A gente está falando de estruturas com espessuras subnanométricas. Você precisa de um equipamento que te dê resolução suficiente para enxergar coisas em nível atômico. Você ilumina sua amostra com elétrons, que tem um comprimento de onda de centésimos de angstroms, que é 10 elevado a menos 10 metros. Posso fazer uma aqui. Eu preciso só que desligue essa luz para a gente poder fazer. Agora eu vou projetar isso na câmera. Aí está o grafeno. Essas partes, essas bolas mais escuras foi onde eu concentrei o feixe de elétrons, então queimou um pouquinho. Então... A façanha de isolar e identificar o grafeno em 2004 foi dos físicos André Geim e Konstantin Novoselov. O feito rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2010. Como esses dois cientistas fizeram para isolar essa monocamada de grafite é por si só uma das boas histórias da ciência. Por isso iremos contá-la mais adiante.
Antes, é importante dizer que o feito de André e Constantin inquietou físicos do mundo inteiro. Os físicos interessados em problemas fundamentais se divertiram bastante, né, com esse material. Isso porque o grafeno apresenta propriedades eletrônicas muito interessantes para a física. Tem apenas 2 dimensões, altura e largura. Todos os outros materiais formados por átomos de carbono têm 3 dimensões. O grafite, que é a sobreposição de diversas camadas de grafeno. O nanotubo, que é uma camada de grafeno enrolada. E o diamante. O grafeno guarda propriedades eletrônicas interessantes porque é bidimensional, e nos materiais bidimensionais, os elétrons circulam livremente. O grafeno, além das propriedades eletrônicas, ele tem outras propriedades muito interessantes. Primeiro é mecânica, porque a ligação carbono-carbono é a ligação mais rígida que existe. Então são materiais extremamente rígidos, então é o material mais que você precisa dar força maior para esticar ele. Exatamente pelo fato dessa ligação carbono-carbono ser muito forte, é um material que conduz calor com muita facilidade, então tem propriedades térmicas também, mas ao mesmo tempo ele deixa passar luz através dele. Uma folha de grafeno, ela deixa passar 97,7% da luz, então ele é praticamente transparente e conduz a eletricidade. O carbono é o elemento químico número 6 da tabela periódica. Isso significa que ele tem 6 prótons em seu núcleo, cada um com uma carga positiva. Em geral, isso quer dizer que ele deve agrupar 6 elétrons ao seu redor. Com carga negativa, eles anulam a carga positiva dos prótons, deixando o átomo em estado neutro. É a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo que determina que ligações o átomo pode fazer para formar moléculas. Os elétrons são distribuídos em níveis de energia. No carbono, 2 elétrons ficam no primeiro nível e 4 no segundo nível. Só que no segundo nível cabem até 8 elétrons. Por isso o carbono está sempre com vontade de receber elétrons. É o que faz dele um átomo capaz de se combinar de muitas maneiras diferentes. Quando vários átomos de carbono estão ligados naquele padrão hexagonal do grafeno, cada átomo fica ligado a outros 3. Como todos os carbonos querem ganhar elétrons para preencher sua camada, o que eles acabam fazendo é emprestar e compartilhar elétrons uns dos outros. Esse é um tipo de ligação química chamado de covalente. Cada ligação carbono-carbono no grafeno representa o compartilhamento de 2 elétrons por 2 átomos, 1 elétron de cada átomo. Resultado: para cada carbono no grafeno, dos 4 elétrons disponíveis para ligações químicas, 3 são compartilhados com seus vizinhos, e o quarto fica ali dando sopa, de bobeira, meio solto no material. Isso ajuda o grafeno a ser bom condutor de eletricidade. Os elétrons desocupados facilitam o fluxo de uma corrente elétrica. Mas não é só isso que faz do grafeno especial. Essa forma hexagonal é o que os cientistas chamam de estrutura cristalina, parecida com a do diamante, que também é feito só de carbono, mas com outro padrão de distribuição dos átomos. Uma diferença importante entre os dois é que o diamante não conduz eletricidade. Nele, a maioria dos átomos de carbono está ligada a outros 4 átomos e não sobram elétrons sem ter o que fazer. Como o diamante, o grafeno é ultra resistente. É muito difícil desfazer as ligações químicas. Aliás, são essas mesmas ligações que os tornam bons condutores de calor, e a grade formada pelos átomos permite a passagem de luz. Por isso eles são transparentes. O grafeno possivelmente é o material mais versátil conhecido pelo homem. Que o grafeno existia, muitos cientistas já imaginavam. Linus Pauling, químico americano 2 vezes prêmio Nobel, em uma aula filmada em 1957, mostrava aos alunos a representação de uma camada de grafite. This represents a portion of the graphite crystal, very soft substance. The molecule is to be thought of as being infinite in size, a very large layer consisting of hexagonal rings. If I start to represent this structure, I can show carbon atoms attached together in rings.
Alguns anos antes, outro pesquisador, o canadense Philip Wallace, já havia descrito algumas das importantes propriedades eletrônicas do grafeno. Não foi possível, até recentemente, você testar essa teoria numa única folha de grafeno. E isso passou a ser possível com os trabalhos do Novoselov e do André Gein, em Manchester, onde eles conseguiram uma maneira muito fácil de obter uma única folha de grafeno, mas ao mesmo tempo de conseguir enxergar aquilo. E uma vez que você consegue enxergar, você consegue fazer experiências facilmente. Você está enxergando, você então pode manipular, você pode então fazer um dispositivo eletrônico, fazer contato. Marcos Pimenta, logo depois que o grafeno foi isolado, estimulou a pesquisa do novo material pelo Brasil. A Universidade Federal de Minas Gerais, onde é professor, é hoje referência em pesquisa sobre o grafeno. Tá pronto? Você põe aí a amostra? O grafeno vai ficar assim, vai ser super legal. A banda dele vai ficar Marcos Pimenta também está envolvido com o novo Centro de Pesquisa em Grafeno da Universidade Mackenzie de São Paulo, o MacGraf. Ele e o idealizador do centro, o professor Toró, pretendem transformar o MacGraf em referência internacional em pesquisa sobre as propriedades ópticas do grafeno. Vem cá para você ver aqui, Toró. Aqui, ó. Essa região toda aqui tem grafeno. Esses hexágonozinhos são todos grafeno. Aumenta aí o tamanho dele. Sabe? Ah, isso aí. Isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Todos E aí, os mais escuros são grafeno. A gente está querendo entender as propriedades eletrônicas a partir da luz que o grafeno emite. Entender as propriedades eletrônicas é entender como os elétrons se comportam em uma monocamada de grafeno. Então aqui a ideia é usar essa técnica, que é uma técnica ótica, e obter informações sobre os elétrons. Então o nosso estudo aqui é um estudo mais assim de ciência fundamental, entender as propriedades eletrônicas. O que eu trabalho é com uma técnica chamada espalhamento de luz. A gente joga a luz de laser no material, o material absorve aquela luz, remite a luz, a gente analisa no espectrômetro, e aquela luz, então, traz informações sobre os elétrons, sobre os núcleos, sobre como que os átomos estão vibrando, como que os elétrons estão se comportando nesse material. Muito do que Marcos Pimenta e outros físicos experimentais testam em laboratório precisa da ajuda da teoria. No quadro Profissão, José Eduardo Padilha, um físico teórico. Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, todo dia. E aí de casa, eu acesso os computadores da faculdade para ver como que as contas estão andando. Porque não é simplesmente apertar o botão do computador e deixar a conta. Então você tem que sempre estar olhando. Porque às vezes a conta diverge e aí você tem que refazer de novo. Os cálculos que Padilha deixa o computador resolvendo, comprovam, negam e ajudam os experimentos realizados nos laboratórios de física experimental. Porque matemática é uma ciência exata, mas dentro da computação você usa aproximações para fazer a conta. Então você demora, é um processo bem devagar. E aí eu coloquei essa conta para fazer e fico sempre cuidando dela. É igual uma criança, você tem que sempre estar olhando para ela. Aqui na USP, no Laboratório de Física dos Materiais e Mecânica, Padilha descreve as propriedades estruturais do grafeno. Mas, ao contrário dos físicos experimentais, não manipula o material. A gente sabe como que é a estrutura do material, do ponto de vista experimental, a gente sabe que são átomos de carbono, nessa estrutura hexagonal, mas a gente não pega o material de fato. Padilha trabalha desde o mestrado em 2006 com simulações computacionais e nanomateriais. O doutorado ele dedicou aos nanodispositivos baseados em grafeno. Bem legal trabalhar com essa área. Eu acho bem interessante, principalmente quando a gente vai em congressos no exterior e vê que o que você está fazendo dentro do computador e depois tem um laboratório fazendo de fato, que é a física experimental. A teoria vem para isso. Não vai por esse caminho, porque se você for desse jeito, não vai funcionar. Desde que foi identificado e isolado pelos físicos de Manchester, na Inglaterra, em 2004, o grafeno, o material mais fino já alcançado pelos cientistas, impressionou os teóricos da física e os físicos experimentais.
Impressionou porque é fino, porque é forte e resistente. Um excelente condutor de eletricidade, transparente e impermeável. Nem mesmo um gás como o hélio, formado por átomos muito pequeninos, que poucos materiais conseguem manter, pode passar através dele. Impressionou cientistas interessados em testar fenômenos físicos antes descritos só na teoria. Impressionou também, e muito, pesquisadores dedicados à ciência aplicada, que têm como mote a criação de produtos comercializáveis. Apesar de muito disso não passar de fantasia do mundo do consumo, o grafeno apresenta, de fato, inúmeras possibilidades de inovação tecnológica. Imagine a world where a computer could be as thin as this piece of aluminum foil here, and devices which are flexible, transparent, multifunctional, and can be used for many different things, like your iPhones, iPads, everything like that, but extremely thin and flexible and transparent. Antônio Hélio Castro Neto é um físico brasileiro que acompanha a história do grafeno desde o comecinho. Foi ele, por exemplo, que descreveu como o grafeno se comportava na presença de campos elétricos e campos magnéticos e aproximou o comportamento dos elétrons no grafeno das partículas de luz, os fótons. Antônio Hélio coordena o Graphene Center da Universidade Nacional de Singapura, o maior centro de estudo sobre o grafeno do mundo, pesquisando as propriedades desse novo material e buscando aplicações comerciais. Pelo fato dele conduzir eletricidade muito bem, ele pode ser usado na indústria eletrônica. Pelo fato dele ser macio, ele pode ser usado na indústria eletrônica flexível. Pelo fato dele conduzir calor muito bem, ele pode ser usado em sistemas térmicos. As propriedades físicas desse material levam às aplicações em termos de engenharia. E é isso que está acontecendo agora no mundo inteiro, quer dizer, existe uma explosão, né, do uso desse grafeno em diversas aplicações. O Graphene Center de Singapura mantém um acordo de parceria com o MacGraph, onde conhecemos no bloco anterior os físicos Toró e Marcos Pimenta. A parceria prevê o desenvolvimento de pesquisas complementares na produção de novos produtos na área da fotônica. E Singapura não trabalha com fotônica? Não. E aí que é o nosso acordo de colaboração. Nós somos um centro-irmão do Graphene Center, certo? Trabalhando de forma complementar. A gente faz o que eles não fazem e vice-versa. O Mackenzie investiu 20 milhões de reais no MacGraph e contou também com o financiamento de 10 milhões da FAPESP. Então nós estamos falando em criar moduladores cuja capacidade de modular sinal a ser utilizado nas fibras óticas para comunicações óticas potencialmente 100 vezes mais rápido do que o que a gente tem hoje. Aqui no laboratório do MacGraph, professor Toró consegue nos mostrar como uma camada de grafeno pode atuar na comunicação digital. O princípio da comunicação digital é você ter pulso não pulso, numa taxa muito rápida. Se eu conseguir mandar uma informação com 3 pulsos, agora, com essa quantidade de pulso, eu mando 100 vezes mais. Isso que é a tecnologia que a gente está buscando. Usar o grafeno para produzir no mesmo intervalo de tempo, uma maior quantidade de pulsos. Ele tem esse potencial. Nós é que vamos tornar o potencial dele realizável. O grafeno aqui, nesse caso, para essa aplicação específica aqui, ele está servindo como uma fonte modulando um laser, fazendo o laser funcionar com pulsos de luz. A monocamada do grafeno, ela tem esse efeito sobre o laser que é pegar os pulsos. Exatamente. Sem eles não tem comunicação. O grafeno, ele está dentro dessa estrutura, no meio. Se você tira essa monocamada, olha a saída do laser, você vai ver uma luz contínua no tempo. Monocamadas de grafeno como essa, estrategicamente colocada entre os dispositivos para gerar pulsos, só estão disponíveis em laboratórios de nanotecnologia pelo mundo por conta da experiência de André Gain e Konstantin Novoselov.
Chegou a hora de contar a história de como esses dois pesquisadores conseguiram isolar o grafeno e chegar ao Nobel. Eles fizeram isso com uma técnica bastante simples, o processo da fita adesiva. Daniel Elias, da Universidade Federal de Minas Gerais, aprendeu essa técnica com os próprios físicos André e Constantin. Daniel, por que a gente está usando essas roupas? Bom, esse ambiente daqui é uma sala limpa. É uma sala onde o número de poeira que a gente tem no ar é controlado, né, por sistemas de filtração de ar. E isso é extremamente importante porque aqui é onde a gente vai fazer os processos, né, mais delicados para pegar o grafeno, então, e a partir do grafeno fazer um dispositivo eletrônico. Tá bem ruidoso. Qualquer sujeira sobre a amostra irá prejudicar o comportamento dos elétrons no material e, consequentemente, comprometer as propriedades elétricas do grafeno. Então, o nosso trabalho é a partir do grafite e esfoliando ele para chegar, então, no grafeno. Deixa eu ver se eu pego um pedacinho não tão grande aqui. É isso aí, ó. Esse é o grafite natural. Agora eu venho aqui e começo a esfoliar esse grafite. Vou afinando ele, ó. Então daquele pedacinho de grafite, eu tirei vários pedacinhos menores e mais finos. A monocamada eu vou obter não aqui. Eu vou obter ela na hora que eu então faço a transferência dessa fita para um substrato, né? O substrato que eu estou utilizando aqui é um substrato de silício. Venho com o dedo, vou apertando ela de levinho. Essa é uma amostra assim, muito boa mesmo. Obter o grafeno pelo método da fita adesiva é um trabalho artesanal. O desafio dos pesquisadores que querem ver o grafeno confeccionando produtos tecnológicos é descobrir como conseguir o material em escalas maiores, centímetros ou até mesmo metros, e disponibilizá-lo para a indústria. Uma das tentativas que vem apresentando bons resultados é o método de deposição química na fase vapor. Nesse método você precisa primeiro de uma fonte de carbono, que geralmente a gente usa hidrocarbonetos, metano, acetileno, etileno. Geralmente você vai aquecer isso entre 700 e 1000 graus, que é justamente a temperatura de decomposição desse gás hidrocarboneto. Então agora você não tem mais metano, você vai ter átomos de carbono e moléculas de hidrogênio. Esses átomos de carbono vão ser os átomos para o quê? Eles vão ter que se reencontrar, não é isso? Para formar a colmeia. Então esse cobre vai para dentro da câmara. Os átomos de carbono soltos caem sobre o cobre, se reencontram e formam a estrutura de colmeia. Eu vou remover a amostra. O problema é que quando o grafeno se forma sobre um substrato, a forma de colmeia não fica perfeita e isso atrapalha a circulação do elétron. Por isso, o grafeno que sai daqui não serve para dispositivos eletrônicos, mas todas as outras qualidades, como resistência, impermeabilidade e transparência, ficam intactas e servem para desenvolver outros produtos. Agora o caminho do terceiro método de obtenção do grafeno. Vamos ao Laboratório de Química de Nanoestruturas do Carbono, ligado ao Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia em Belo Horizonte, ao lado da UFMG. Aqui eles experimentam a obtenção do grafeno pelo método da esfoliação química. Nesse processo, o grafite é colocado em banho com determinados solventes, que conseguem romper as ligações químicas que unem as camadas de grafeno, sem romper as ligações carbono-carbono que formam as colmeias. A técnica de esfoliação química, ela te dá essa versatilidade de você poder compatibilizá-lo com vários materiais, diferentes meios. Aqui ele está sobre um polímero. O grafeno sobre polímeros pode servir para determinadas aplicações na medicina. Isso por causa da outra propriedade do material que ainda não falamos. Ele é biocompatível. Tem compatibilidade com sistemas biológicos, fluidos biológicos, com tecidos biológicos, com células. Os pesquisadores imaginam, por exemplo, que o grafeno possa ser usado pela engenharia de tecidos humanos para produzir enxertos de pele com um menor índice de rejeição. Seja para uso na medicina,
seja para aplicação na comunicação ótica ou para produzir potentes dispositivos eletrônicos, é fundamental descobrir sobre qual material é melhor colocar essa fina camada de grafeno. Na USP, o professor Alberto Fazio e seus alunos dedicam-se, entre outras coisas, a isso, principalmente quando a busca é por dispositivos eletrônicos. O que nós fazemos aqui é uma simulação computacional. Se você fizer o grafeno em cima do óxido de silício, você pode ter isso, né? Você vai ter regiões que faltam cargas, você vai ter defeitos que vão abrir gap e danificar as propriedades do grafeno. O que essa superfície está fazendo com o grafeno? Há muitas dúvidas sobre o futuro do grafeno, mas há também muitas certezas. Uma delas é a de que os físicos brasileiros são protagonistas desta pesquisa. O engenheiro de materiais Guilherme Lenz está no quadro Notas dessa semana. Os artigos que escolheu tratam de nanotoxicidade. Será que manusear o grafeno ou outras estruturas nano, como os nanotubos, é seguro? Você produz novas substâncias, novas características, mas esse material também, quando entra em contato com o ser humano, com as células, também tem outros efeitos que ainda não são totalmente conhecidos. Da Brown University, o grupo do professor Robert, da Brown University, nos Estados Unidos, simulou o comportamento dessa folha e ele é capaz de abrir e cortar as células e entrar no meio das células. E aí eu passo a ter interações do material com o interior celular. É um artigo que usou simulação computacional para fazer esses modelos de como que essas pontas interagem com a parede celular. E espontaneamente, esse material, na hora que entra em contato com a parede celular, ele corta e entra dentro da célula, né? Ele está entrando aqui, ó. Isso é importante para você conhecer qual é o mecanismo que faz com que eu tenha uma maior ou menor interação entre a célula e esses novos materiais que estão sendo desenvolvidos. O trabalho Entrada de monocamadas de grafeno nas células foi publicado na revista Applied Physical Science. O segundo artigo que Lenz comenta versa sobre um tema parecido: como o grafeno interage com o nosso DNA. O texto Interação Biológica e Segurança com os Materiais de Grafeno foi publicado pela revista da Materials Research Society. Eles estão estudando como que essa superfície e como que a modificação da química dessa superfície interage aí com o DNA. Isso faz com que você tenha possibilidades de terapias genéticas, né? Isso é interessante para vacinas, para novos sistemas aí para produção de anticorpos, de tratamento contra o câncer. Tudo tem que ser bem estudado. Conhecimento é essencial. O que a gente tem que fazer é conhecer mais para ter mais segurança, para ter mais chance de errar menos.